Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, pode se sentar. Pela manhã nós estávamos aqui em culto também, como vocês já estão acostumados, é o mesmo culto da noite e nessa manhã também tivemos a eleição da nova diretoria e os nossos conselhos para o próximo biênio. E a gente tem que fazer agora, né? Nessa época a gente tem que fazer as assembleias aos domingos, porque dia de semana a gente não consegue quórum. E então, obrigado aos irmãos que devem estar em casa agora a maioria deles que vieram de manhã e puderam dar esse quórum para a gente poder fazer essa eleição. A gente terminou a série das parábolas e a gente, como na próxima terça-feira, dia 31 de outubro, a gente comemora a Reforma Protestante, 506 anos da Reforma Protestante. E é um tema muito atual, falar sobre justificação pela fé, porque a gente prega muito sobre isso, muitas vezes igrejas, né? A gente tem muitas igrejas que até têm isso nas suas doutrinas, e algumas nem têm, né? Porque a grande maioria das igrejas evangélicas brasileiras não tem nenhum campo teológico, uma teologia formada, uma doutrina formada, mas alguns pastores acabam falando e ministrando sobre isso. Mas muitas vezes na prática nós cristãos não vivemos e não entendemos isso na prática. Eu vim de um berço católico e quando eu me converti e vim para o Evangelho, e quem conhece meu testemunho sabe que foi através da leitura da Bíblia, estudo da Bíblia, e acabei me convertendo depois disso tudo. E logo cedo eu entendi isso, né? Essa justificação pela fé, a graça de Deus, mediante a fé, é por causa disso que nós somos salvos, por causa da justiça de Cristo. E eu, conversando com muitos irmãos, e tanto aqui dessa igreja como de outras igrejas, de outras denominações, amigos, irmãos em Cristo, a gente eu ouvia algumas coisas e eu ficava abismado com algumas coisas que a gente ouvia desses irmãos, principalmente de outros lugares, onde se pregavam coisas diferentes também, mas depois a gente vai pesquisando, vai ouvindo, a gente vê que isso é um problema do Brasil inteiro. E a gente ouvia alguns irmãos dizendo assim, pastor, não era pastor na época, né, mas Rodrigo, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu vivo na igreja, mas eu percebo que eu tenho algumas dificuldades na minha vida, alguns problemas na minha vida, e eu vejo que eu tenho alguns pecados ainda para serem tratados, e eu tenho incertezas sobre a minha salvação. E algumas pessoas até, em alguns momentos, vinham pedindo ajuda em oração e em algumas coisas, porque passaram por alguns problemas, algumas dificuldades, ou se afastaram da igreja de alguma forma, e na sua mentalidade tinham essa dificuldade de entender algumas coisas dessa justificação pela fé, e diziam assim, né? Se Jesus vier hoje, eu não sei se eu vou ser salvo. E eu preciso me consertar com Deus. E a gente vive essas questões, e a gente, apesar de a gente ler isso, aprender sobre isso, e às vezes ouvir isso, né? A gente ouvir essas mensagens sobre justificação pela fé, que a salvação não é por mérito nosso, a gente ainda acredita, no fundo do nosso coração, que a gente tem alguns méritos nessas coisas. Não é a mesma dificuldade que a igreja tinha no século XVI, no período da Reforma, um pouquinho antes, aquelas questões que aconteciam, Deus levantou alguns homens para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra, para traduzir a Bíblia para algumas línguas da Europa, e Deus estava fazendo um rebuliço na Europa, usou um alemão, um padre agostiniano, se eu não me engano, né? Alemão, para promover a reforma, para fazer as 95 teses, e ele lê uma passagem desse capítulo de Gálatas, capítulo 3, que nós vamos ler, e ali ele entendeu que a justificação era pela fé, a justiça ela se manifesta pela fé e não pelas obras. Mas e tinha uma igreja que vendia indulgências na época, e ela vendia indulgências, e as indulgências eram mais ou menos assim: você vai comprar um terreninho no céu, né? Vai comprar um terreno no céu e aí você vai ser salvo. E aí diz a história que ele viu uma pessoa totalmente embriagada, uma pessoa
cambaleando na rua com a indulgência na mão e dizendo: sou salvo agora, eu vou para o céu porque eu comprei a indulgência, a igreja me deu perdão, me deu remissão dos pecados e agora eu serei salvo. E aquilo ali trouxe constrangimento nele e ele acabou fazendo o que fez, ser usado por Deus para trazer a reforma e trazer luz para as pessoas entenderem verdadeiramente o evangelho. E a gente fica pensando, será que a igreja daquela época não tinha nas suas doutrinas a ideia da justificação pela fé? Tinha, queridos. E isso que deixa mais preocupado. Porque a igreja evangélica brasileira tem isso nas suas doutrinas, na grande maioria delas, mas na prática elas não vivem isso, não praticam isso e não ensinam isso para os seus membros. E muitas vezes existe um controle muito grande dos seus líderes, né? E a gente vê isso muito claramente, e a gente viu isso quando a gente fez aquela série dos feridos na igreja, e a gente viu muitos testemunhos de pessoas que foram feridas por causa desse abuso e desse controle que existe nas igrejas evangélicas, em algumas delas, e sempre agindo em 4 pontos principais para controlar as pessoas. Ela usa a ideia da culpa, a ideia do medo, a ideia da vergonha e a ideia da ganância da pessoa. E ela usa essas 4 questões para trabalhar a vida da pessoa, para controlar a pessoa, e sempre com a mesma ideia, fugindo da justificação pela fé, dizendo: se você não vier à igreja, olha, talvez você não seja salvo. Se você começar a não dar o dízimo, se você não der a sua oferta, você não vai ser salvo. Se você não for fiel a Deus, você não vai ser salvo. Se você faltar à vigília, você não vai ser salvo. E um monte de coisa você deve ter ouvido por aí. Talvez eles não usam essa expressão direto ser salvo, não vai ser salvo, mas usam outras expressões como não vai ser abençoado, não vai conquistar, a sua vida vai ser uma lástima, você vai viver tudo destruído e tudo mais, ou não vai prosperar, porque a ideia hoje do evangelho, o novo evangelho é prosperar e não ser salvo, não buscar a Jesus e não ter relacionamento com Jesus, mas é prosperidade, é riqueza financeira. E aí as pregações de hoje em dia são 5 motivos, 5 formas de você crescer financeiramente, 5 formas de você melhorar o seu casamento, 5 formas de você fazer isso, 10 formas, 7 formas de você fazer conquista, de você crescer e tudo mais. E aí essas são as mensagens, não é mais pregado o evangelho. E aí, se não é pregado o evangelho, as pessoas não conhecem Jesus. Se não conhecem Jesus, não são justificados. Se não são justificados, não ouvem a palavra de Deus, não ouvem a verdade do evangelho, não ouvem a palavra de Deus, a fé não entra no coração. E se a fé não entra no coração, a justiça de Deus também não pode ser repassada para o ser humano. Não pode ser passada para aqueles que são ouvintes. E aí eles vão usando o evangelho, o falso evangelho, para fazer com que as pessoas permaneçam na igreja. É tudo o intuito deles. A nossa ideia não é que você permaneça na igreja, mas que você permaneça em Cristo. Porque se você permanecer em Cristo, com certeza você vai congregar. Você vai estar no corpo, você vai cumprir, você vai estar... É uma consequência, você estar na igreja, viver igreja é uma consequência de você estar em Cristo. E não é a causa de você estar em Cristo. É diferente. Mas é assim que hoje está sendo ensinado. Apesar de nem falar de Jesus Cristo mais, né? Muitas igrejas nem mais falam sobre isso. Falam do Pai, falam do Espírito Santo, mas de Jesus quase não falam, né? Você já deve ter passado por algumas igrejas, já deve ter percebido isso. Infelizmente, é por isso que falar sobre isso é muito importante nos dias atuais. Tão importante quanto era no século XVI. Talvez mais importante do que era naquela época, porque os abusos são maiores. E talvez naquela época o abuso vinha de apenas uma igreja. Hoje o abuso vem de várias denominações, e são muitas mesmo, infelizmente. Mas a gente vai lá para o texto, a gente vai falar um pouquinho sobre o texto. Eu gostaria de orar antes de a gente ir para o texto. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos ilumine nessa noite. Nós queremos nos sujeitar à Tua palavra. Que a Tua palavra fale muito aos nossos corações e ministre sobre as nossas vidas. E se tem alguém aqui ainda em dúvida da justiça de Cristo, que hoje o Senhor possa ministrar a esses corações e convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. E possa trazer esse coração para perto de Ti, essa pessoa para perto de Ti, e ensiná-la a caminhar contigo, para que ela esteja contigo em todo o tempo. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gálatas capítulo 3, nós vamos ler o texto todo. Diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Só a nível de introdução,
Talvez seja uma das primeiras cartas que Paulo escreve, se não for a primeira. Paulo esteve na sua primeira viagem missionária na Galácia. E lá ele pregou o evangelho e algumas igrejas foram formadas ali, em algumas cidades. Depois que Paulo saiu da Galácia, algumas pessoas, alguns judeus convertidos ao evangelho começaram a ensinar coisas diferentes ao evangelho que Paulo estava ensinando. E estavam pregando o uso da lei para a justificação, a prática das obras da lei para a justificação de pecados. E estava ensinando pessoas a se circuncidarem. E Paulo escreve essa carta com esse intuito de dizer: tudo que está sendo pregado é outro evangelho. Se for diferente do evangelho que eu preguei, o que foi ensinado para vocês, o evangelho de Cristo crucificado, considerem isso como um anátema, como uma mentira. Fujam disso, rejeitem isso, não aceitem isso, porque a justificação é pela fé. É mais ou menos isso que ele vai ensinar na carta toda. Então, esse é o intuito da carta. Chegou à Galácia, chegou aos irmãos de lá, com esse intuito de levar, a trazer à memória aquilo que foi ministrado para eles no início de todas as coisas. E Paulo está dizendo aqui, perguntando para eles: seus insensatos, quem enfeitiçou vocês com essas novas doutrinas, com esse novo evangelho? Não foi diante dos seus olhos que Jesus foi exposto como crucificado? O intuito do evangelho é o Cristo crucificado. Essa é a pregação. É claro que eles não estavam lá no dia que Jesus foi crucificado verdadeiramente. Eles não estavam lá, nenhum dos apóstolos estava, a não ser João. Nem Paulo estava naquele dia lá. Mas Paulo está querendo dizer, não foi isso que eu expus a vocês, pregando o evangelho, pregando a palavra, não foi essa a ideia que eu passei para vocês quando eu expus o evangelho e a palavra de Deus para vocês, um Cristo crucificado. Lá em Atos capítulo 13, quando Paulo está numa cidade chamada Antioquia da Psídia, ele entra numa sinagoga e ele fala mais ou menos isso. Vocês sabem que pela prática da lei é impossível que vocês fossem justificados. E agora eu quero pregar Jesus, aquele que justificou vocês pela fé. Então é pela fé que nós alcançamos essa justificação, porque nós não podemos praticar a lei, nós não praticamos a lei por completo, nós somos injustos diante de Deus, porque nós não conseguimos praticar os 613 mandamentos. A Torá tem 613 mandamentos, os judeus seguem isso, os 613 mandamentos como obras da lei, a fim de que a pessoa seja justificada diante de Deus. E Paulo ensina isso para eles. Agora a justificação é pela fé. Aquilo que a lei não pode salvar, Cristo salvou. E vocês, crendo em Cristo, são justificados pela fé nele. É isso que Paulo prega lá nessa cidade. E a mesma ideia que ele está trazendo para cá. E ele fala assim depois no versículo 2: gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ele está falando do Espírito Santo. Ou pela fé naquilo que ouviram? Foi pela prática da lei ou pela fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Aperfeiçoar pelo esforço próprio. Quando eu brinquei aqui dos 5 motivos para isso, 5 para aquilo, 10 para aquilo, 7 para aquilo, é tudo em busca do esforço próprio. E pelo esforço próprio, a gente quer conquistar coisas. Queridos, as coisas que vêm de Deus são pela graça. É óbvio que depois que nós cremos em Cristo Jesus, e nós somos aperfeiçoados nele, também é parte nossa esse processo de continuar crescendo e se aperfeiçoando em Cristo, pelo processo da santificação. Mas a gente não conquista algo de início em Cristo pelo esforço próprio. É isso que Paulo está querendo dizer. Não é por mérito de vocês. Vocês são injustos diante de Deus, mas é pela graça mediante a fé. E depois ele continua: será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão vai embora. E depois ele diz para Abraão assim: Abraão, eu tenho uma promessa para você. Por meio de você, nascerá uma nação, e essa nação, eu farei fazer essa nação crescer e multiplicar. E através de você e da sua descendência,
todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa nação servirá de luz para as nações. E aí depois ele fala no versículo 7, estejam certos, portanto, de que os são da fé é que são filhos de Abraão. Tem um grande problema hoje, existe uma guerra nascendo, uma guerra acontecendo, um desastre, a igreja às vezes fica de um lado e fica do outro, a gente tem que ficar do lado correto e do lado daqueles que são inocentes em tudo isso. E não dos poderosos, dos políticos, daqueles que fazem terrorismo também. A gente não deve ficar do lado de nenhum deles. Mas daqueles que são inocentes e estão sofrendo com tudo isso. A grande briga deles é pela herança. A terra de Israel, aquele território, é a herança de Abraão. Deus deu a Abraão. Os dois povos creem nisso. Se você ler a Bíblia, você vai entender que existe uma herança para o povo de Israel e essa herança é aquela terra. Se você ler o Alcorão, o livro sagrado dos árabes, os muçulmanos, você vai ver que o filho da promessa não é mais Isaac. O filho da promessa, Isaac foi rejeitado, os judeus foram rejeitados, segundo o Alcorão, e agora o filho da promessa é Ismael, o filho mais velho. Os árabes descendem de Ismael, o filho mais velho de Abraão. Os dois descendem de Abraão. Ali nasceu duas nações poderosas. Deus tem promessa para as duas nações. Na Bíblia tem promessa para as duas nações. Mas a herança pertence aos de Israel. Só que agora Deus fala em Cristo algo diferente. Ele fala, não é mais nenhum nem outro. O filho de Abraão são os filhos da fé. São aqueles que, conforme Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, são esses os filhos de Abraão, aqueles que são da fé, aqueles que creem em semelhança a Abraão. A esses pertence a promessa. Se você ler também lá em Hebreus capítulo 11, você vai perceber isso. Em outras passagens, por exemplo, quando Jesus discute com os fariseus, e eles dizem, nós somos filhos de Abraão, e Jesus fala para eles, eu posso suscitar filhos de Abraão dessas pedras aqui, se eu quiser. Ele fala, não, vocês não são filhos de Abraão. Aliás, o pai de vocês é o diabo. Porque vocês mentem, vocês são hipócritas. Mas aqueles que creem em semelhança a Abraão, esses são filhos de Abraão. E aqui Paulo está falando apenas a mesma coisa, a mesma promessa, a mesma ideia de que os filhos de Abraão são os filhos da fé. Então eu e você somos filhos de Abraão. Mas a herança não é mais aquela terra. A herança é a plenitude do reino de Deus, os novos céus e a nova terra. Essa é a grande promessa que Deus fez a Abraão, usando aquela terra como uma analogia, uma figura daquilo que haveria de vir, novos céus e nova terra. Deus está dizendo, os seus herdeiros, os seus filhos, a sua descendência, serão herdeiros dessa promessa. Então é feito pela promessa, e nós somos filhos de Abraão pela fé. Depois o versículo 8, continuando, diz assim, prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, olha o que eu falei, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Ele anunciou o evangelho a Abraão. A palavra boas novas é evangelho. Ele anuncia as boas novas a Abraão, dizendo, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. E a gente olha lá para o livro de Apocalipse, a gente vai ver todas as nações, de todas as línguas, de todas as tribos, de todos os povos. O reino de Deus acontecendo, a plenitude acontecendo. João está vendo isso, está descrevendo isso acontecer, ele está vendo gente de todas as nações, é o cumprimento da promessa que foi feita a Abraão, que veio e foi cumprida em Cristo Jesus e que chegou até nós. E ele continua dizendo, assim os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem de fé. A bênção pela fé. E aí Paulo vai dizer em Efésios que toda sorte de bênçãos estão sobre aqueles que creem em Cristo Jesus. Todas as sortes de bênçãos nas regiões celestes estão sobre nós, queridos. Nós já somos abençoados por causa dessa promessa feita a Abraão, e agora em Cristo, no cumprimento da promessa, nós estamos sendo abençoados. Porque sim, nós somos filhos de Abraão pela fé. Já os que se apoiam na prática da lei, ele está falando agora daqueles que se apoiam e estão ensinando isso, estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Deuteronômio capítulo 27 fala sobre isso. Jeremias relembra o povo sobre isso. E Paulo fala em outra carta dizendo, aquele que descumpre um dos artigos da lei, descumpriu toda a lei. Aquele que não consegue obedecer a lei por inteiro, ele é maldito.
e precisa de alguma forma ser justificado. É por isso, e o livro de Hebreus vai falar sobre isso, que uma vez por ano, pelo menos, eles iam até Jerusalém, diante do templo, e ofereciam seus sacrifícios para serem purificados dos seus pecados. E aonde, né, o autor de Hebreus vai dizer, ó, agora que esses pecados tinham que ser, essa renovação, dessa purificação tinha que ser feita todos os anos, agora não precisa mais, porque Cristo, uma vez só, foi essa purificação diante de todos nós, e expiou todos os pecados, foi essa expiação por todos nós e nos perdoou de todos os pecados. Porque ele é o próprio sacrifício, além de ser o sacerdote. É isso que o autor de Hebreus fala. Então ele está dizendo aqui, aquele que descumpre um artigo da lei é maldito. E vocês querem voltar à lei? E querem voltar a fazer isso? Vocês querem ser salvos e serem justificados pela prática das obras? Porque vocês querem se parecer bonzinhos, melhores do que os outros? Infelizmente, se vocês descumprirem um artigo, vocês serão condenados por causa disso. Vocês serão malditos por causa disso. Porque a lei diz isso. E aí ele vai explicar depois um pouquinho mais sobre isso. Dizendo, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Foi essa frasezinha que fez Lutero reconsiderar todas as coisas. Essa é a grande frase que mexeu com o coração de Lutero. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. A lei, a vida, era justificada pela prática da lei. Aquele que praticar, e Deuteronômio fala isso também, aquele que pratica a lei, viverá por ela. Aquele que é obediente à lei, viverá por ela. Aquele que é desobediente à lei é digno de morte. Assim a lei dizia. E aí a lei revela para nós não a ideia do pecado original, mas a consequência do nosso coração ruim, impuro, e as nossas transgressões, aquilo que nós fazemos e descumprindo a lei. E a Bíblia fala, o próprio Paulo fala lá em Romanos, capítulo 3, que aqui o salário do pecado é a... E é isso que a lei está dizendo. Então ela não pode trazer vida por si só. A lei não é, ele fala no 12, a lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito também na lei, Deuteronômio, capítulo 21. Maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Então, Isaías vai falar sobre isso, que Cristo se tornou maldição no nosso lugar. E Cristo, quando ele sofreu, quando ele foi erguido naquela cruz, quando ele foi crucificado, ele levou sobre si todas as nossas maldições, todos os nossos pecados. E ele, o justo, morrendo por cada um de nós injustos. Mas ele continua. Ele diz, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Nós aqui, todos nós. Para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Nem Isaac, nem Ismael, Jesus. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois, a lei veio 430 anos depois de Abraão. O povo foi para o Egito, ficou lá como escravo, e depois que ele retornou é que a lei foi dada. Não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a porque ele era bonitinho, Abraão era legal, bonito. Porque Abraão era gente boa. Porque Abraão não mentia. Mentira, ele mentiu várias vezes. Duas, pelo menos, que está escrito na Bíblia que ele mentiu, dizendo que Sara não era sua esposa. E Abraão não cometia pecado, mentira, cometia. É por isso que Deus concedeu a Abraão a promessa.
porque ele tinha muitos méritos. Não, está escrito aqui, gratuitamente. Concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Da mesma forma que ele concedeu gratuitamente a Abraão, ele concedeu a cada um de nós. Agora, como que eu consigo alcançar essa graça de Deus? Vamos continuar. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Não de vários, mas de um mediador. Não de um mediador humano diferente, que fosse injusto, que precisasse ser salvo, que precisasse ser justificado, mas um mediador que já é justo, Cristo encarnado. Esse é o mediador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Na época, a igreja servia de mediação entre Deus e os homens. Não é clássico, e até hoje a gente pode falar isso, o nome do líder da igreja é Sumo Pontífice. Único, sumo significa, na língua grega, único. Pontífice, ponte. Única ponte entre Deus e os homens. Não é mais Jesus, é ele. Não é. E nenhum pastor, nenhuma autoridade, nenhum líder de igreja é mediador. Só Jesus é o único mediador. É só ele que pode conceder essa graça. Só ele pode conceder a promessa. E é sobre isso, é sobre essas coisas que Lutero entrou em questões e dizendo, não, isso não pode justificar o ser humano. A igreja não tem esse poder para justificar o ser humano. A igreja não é o meio pela qual o homem vai ser salvo. Não é porque ele está na igreja e cumprindo o seu papel religioso que ele vai alcançar a salvação por meio das obras que ele pratica na igreja, por seus méritos religiosos. Não, é pela graça de Deus. A igreja é depois disso. A igreja, após o homem conhecer Jesus, ele é levado para congregar, porque Deus ama que nós comunguemos, estejamos juntos entre muitos irmãos e possamos servir uns aos outros, assim como ele nos serviu, amar uns aos outros, assim como ele nos amou. É isso, é ponto. Não é um meio para se alcançar algo, mas a igreja é aquilo, a comunidade é uma analogia, vamos dizer assim, uma figura da comunidade eterna na qual nós viveremos como um único povo diante de Deus. E é esse entendimento que tem que nos trazer, essa realidade que precisa ser trazida para cada um de nós. A gente precisa entender o papel da igreja. E o papel da igreja não é dizer para você, você é salvo, você está perdoado dos seus pecados. Não, a gente pode até dizer que a pessoa está perdoada em Cristo, mas não por causa da igreja, não porque ela está dentro da igreja, não porque ela orou, não porque ela não falta nenhum culto, não porque ela cumpre as regras. Não é por isso, porque não existe como a gente pagar o preço do nosso próprio pecado. Isaías vai dizer que a nossa justiça, a justiça própria do ser humano, é um trapo de imundícia. Para quem não sabe o que é um trapo de imundícia, o mods. É isso. Algo que não pode ser limpo e usado de novo. Não pode se autopurificar-se. Esse é o tipo de justiça. Porque toda a justiça do homem, segundo os profetas, ou segundo a Bíblia, a justiça humana é buscando próprios interesses. E quando busca próprios interesses, não tem amor. É assim que Coríntios também, Paulo ensina em Coríntios. O amor não busca os seus próprios interesses. E a justiça humana se torna injusta diante de Deus, porque em tudo que nós fazemos, infelizmente, podemos falar de nós mesmos, nós buscamos o nosso próprio interesse. E é o que Cristo nos ensina, a agir com compaixão, com misericórdia, com graça e com amor para com os outros, buscando o bem do outro em primeiro lugar ao invés do nosso. E essa é a vida de igreja que Jesus quer nos ensinar. Mas a igreja é um pós, não é um meio pelo qual o homem se salva. Onde é que eu estou? Aí. Eu li tudo ali? Contudo, o mediador representa mais de um. Cristo representa mais de um, não ele mesmo. O mediador ele não representa a si próprio, ele representa mais de um. Somos nós. E ele continua dizendo, Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder a vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Cristo Jesus, fosse dada aos que creem.
O judeu, ele entendia pecado, Jesus também entendia assim, a gente vai ver isso no Sermão do Monte, quando ele fala lá, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Porém eu vos digo, se você pensar mal, ou se você tiver o desejo de matar dentro de ti, se você chamar a pessoa de tolo, né? É isso que ele ensina lá. Aqui em Itajaí, misericórdia, todos nós somos homicidas. E todo mundo, estás tolo, estás tolo, né? E e depois ele fala, não adulterarás, mas aquele que já olhar para outra mulher com desejos impróprios, tal, já é adúltero, tal. Então ele ensina isso. Para eles é uma é, uma base de entendimento sobre pecado. Eles separam, não é que separam um pecado de dois, mas eles usam duas palavras. Você vai ver muito isso no Antigo Testamento: a palavra iniquidade e a palavra transgressão. Transgressão é quando você descumpre a lei. Quando você descumpre algo que está escrito, não matarás, eu vou lá e mato, eu transgredi, isso já é pecado. Mas eles entendem que o pecado não nasce da transgressão, o pecado nasce de algo que aconteceu antes no seu coração antes. O teu coração é ruim e maldoso. É isso que Jesus querendo ensinar no Sermão do Monte. Ele não nasceu lá quando você matou a pessoa, mas ele nasceu no desejo no teu coração de matar a pessoa. Como aconteceu com Caim. Deus foi para Caim e falou assim, Caim, eu sei que o teu coração aí está pensando em matar o Abelzinho, né? Se eu fosse tu, eu reconsiderava isso. Caim endureceu o seu coração e cometeu o homicídio. Mas aquele desejo nasceu antes. Deus já conhecia, já sondava o coração. Aí esse nome eles chamam de iniquidade. Eles separam os dois. Então, aquilo que nós fazemos de transgressão já surgiu no nosso coração há muito tempo. Na verdade, o nosso coração é ruim, por natureza mesmo. E é isso que esse tratar que quando Jesus entra no nosso coração, ele quer fazer em nós. Ele não quer mudar de fora para dentro. A religião tem essa capacidade. Você deixa de fazer algumas coisas por causa do ambiente que você vive, por causa do jeitinho, né, de viver perto dos irmãos, não quer se parecer muito pecador. Mas na verdade, queridos, se você não tratar o seu coração, quando você chegar em casa com a sua família, onde você está 24 horas lá, você vai cometer um monte de atrocidade. Aí tem aquela história lá do pai, né, que o filho chegou para a igreja, como é que é teu pai em casa? Assim, como é que é teu pai na igreja? Como é que é teu pai em casa? Teu pai é um exemplo, todo mundo falando, e o filho pequenininho responde para o pastor, meu pai na igreja é um Davizinho, canta, adora, né, bom com todo mundo, mas em casa, pastor, ele é um Golias. Né? Porque não consegue esconder 24 horas por dia. O coração sujo, impuro. E é isso que Jesus quer tratar. E é isso que Jesus veio fazer nas nossas vidas. Tratar o pecado de dentro para fora. Transformar os nossos corações. Continuando. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei. Nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A lei nos fez conhecer o pecado, entender o pecado e mostrar o quão ruim nós somos diante de Deus, o quão injustos nós somos diante de um Deus e o quão necessitados e carentes nós somos da graça de Deus. E o quão nós precisamos para sermos, o quanto nós instituídos estamos dessa glória de Deus, dessa semelhança da qual nós fomos criados, dessa semelhança com Deus na qual nós fomos criados e hoje estamos vivendo de acordo com as nossas vontades, com os nossos quereres. O quão distantes nós estamos disso tudo e quão carentes nós somos de Deus. Até Cristo, quando Cristo foi revelado, a gente entendeu que nós podíamos alcançar isso mediante a fé. Assim a lei foi nosso tutor. Tá, já li isso aqui. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. O que Paulo está querendo dizer para os Gálatas? É o seguinte, agora que vocês estão em Jesus, vocês não precisam voltar para lá. São insensatos demais. Vão querer ficar cumprindo regrinhas? Não, vivam essa novidade de vida, porque se vocês viverem essa novidade de vida, vocês vão cumprir todas as regras. É natural. Agora, se vocês só querem cumprir regras para satisfazer religiosamente alguém, não faz sentido nenhum. Vocês foram libertos. Para que voltar a isso tudo, a esse controle? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. Opa. Aí.
Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, queridos, aqui ó, eu falei de manhã, batizados não significa o ato do batismo em si. Porque tem gente que ainda pensa que o batismo salva. E eu preciso ser batizado para ser salvo. Não. O batismo é uma representação para a comunidade daquilo que já aconteceu na sua vida. Você já foi batizado em Cristo, ou seja, você já morreu com ele na cruz e já ressuscitou com ele quando ele ressuscitou. Você já está vivendo uma novidade de vida, já existe uma transformação interna em você, porque Cristo reina sobre você. Então, quando ele está falando sobre isso, serem batizados em Cristo, ele está dizendo, vocês já passaram por essa transformação e por essa mudança, vivam agora em novidade de vida. De Cristo se revestiram. Portanto, não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Vocês são herdeiros segundo a promessa. De manhã eu fiz isso, eu vou ensinar novamente, mas a maneira mais clássica, mais fácil de entender justificação. Desde sou formado em Direito, desde o 9º período da faculdade, eu faço parte sou convocado para participar do Tribunal de Júri. Então fica mais fácil para explicar. Você sabe o que é o Tribunal de Júri no Brasil? Só ocorre em casos de homicídios, onde a pessoa é julgada pela população, pela comunidade. Então são sorteados 7 jurados para participarem desse júri, para condenarem ou absolverem. Né? Na verdade, quem condena e quem absolve é o juiz. A gente só disse, né? Vai ser feita algumas perguntas para a gente. Houve o crime? A gente vai dizer sim ou não. Foi essa pessoa que está sendo julgada que matou? Sim ou não? Entendeu? A gente só vai fazer isso. E o juiz é que vai imputar a pena, ele que vai sentenciar. Graças a Deus, os últimos que eu participei foram absolvidos. Não é fácil, né? Fazer um peso de condenar alguém também. Mas desde aquela época eu participo disso. E a forma mais fácil da gente entender é isso. Talvez você nunca tenha participado, nem visto isso no Brasil, mas com certeza, se você gosta de Netflix, você já viu isso em alguns filmes americanos. Lá não é somente no homicídio, lá são vários os casos que as pessoas fazem esse júri, esses tribunais, e existe lá um banco dos réus, a pessoa senta lá no banco do réu. Essa pessoa vai sentar no banco do réu para receber uma sentença. Se ela for visto que ela cometeu o crime, ela vai ser condenada. Se ela não cometeu, ela vai ser absolvida. Isso é básico. No nosso caso, todos nós pecamos. A Bíblia fala sobre isso. Todos nós pecamos. Haverá um dia que nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Do tribunal de Cristo. E nós estaremos diante do justo juiz, Deus Todo-Poderoso, que conhece e sonda cada coração. Todos nós e todos os humanos, ele conhece todos os corações. E foi ele que disse, né, que ele passeou pela terra e não viu um justo sequer. Todos pecaram. Portanto, se todos pecaram, o salário do pecado é a morte. Qual é a condenação que está sobre todos? A morte. Mas um dia todos serão julgados, porque Deus é justo. E ele vai julgar todos eles. E vai mostrar tudo o que tem que ser mostrado, talvez. Não sei como é que isso vai acontecer. Talvez seja só uma analogia, mas isso está escrito. E o que acontece na justificação? Nós estamos lá, sentados no banco do réu, e nós sabemos da nossa condenação, morte. E não temos nenhum mérito para sermos salvos diante de um juiz tão santo. O que aconteceu? Jesus pega e diz: levanta daí, por favor, que eu quero sentar no teu lugar. Mas tu não cometeu nenhum pecado, Jesus. Por isso mesmo, eu quero sentar no teu lugar e eu vou ser condenado no teu lugar. E eu vou sofrer a condenação. Aliás, ele já sofreu cruz. Ele já morreu a nossa morte. Isso é justificação. O justo pelos injustos. A substituição era para eu e para cada um de vocês estar naquela cruz naquele dia. Mas Cristo foi no nosso lugar. Não havia nele culpa alguma.
mácula alguma para que pudesse sofrer aquilo. Mas ele sofreu por graça perante nós. Fazendo isso, Deus o fez, Deus cumpriu a sua justiça sobre o pecado em Jesus. E Jesus passou a ser a justiça de Deus. Sim, nós somos justificados pela obra, mas não por nossas obras, mas pela obra de Jesus. Ele cumpriu toda a lei. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Não foi visto nele mácula alguma, pecado algum. E mesmo assim, ele foi crucificado. Essa crucificação foi uma substituição para cada um de nós. Assim, seja a forma mais fácil de a gente entender, talvez, o que significa o que Jesus fez por nós. Nós precisamos estar nele. Nós precisamos crer que essa justiça de Jesus é poderosa para nos salvar. É isso. E aí sim, é otorgado sobre nós o Espírito Santo da promessa que nos torna filhos de Deus, como está escrito aqui. E aí nós somos chamados sim para viver em novidade de vida. E aí sim, em novidade de vida, produzir frutos ou praticar boas obras. Somos salvos pela graça mediante a fé, para que ninguém se glorie, para a prática das boas obras que Deus escolheu para a gente fazer desde o princípio, desde a criação do mundo. E aí sim, quando Tiago fala lá de justificação pelas obras, ele não está falando que nós somos justificados ou salvos por causa das nossas obras, mas Tiago está dizendo, eu quero mostrar para você que talvez a sua fé não seja verdadeira e genuína. Porque se a tua fé não é verdadeira e genuína, ela não é apresentada por frutos e boas obras, talvez a sua fé não seja verdadeira. Porque fé não é simplesmente eu acredito em Cristo. Não, se essa fé tem que operar em minha vida uma capacitação para que haja uma transformação. E essa transformação aconteça na nossa vida de passo em passo, de fé em fé, até que eu me torne parecido com Jesus ou semelhante a Jesus. É por isso que ele nos convida sempre, vem e anda comigo, caminha comigo, aprende de mim. Viva como eu ensinei vocês a viver, obedeçam aquilo que eu falei para vocês. Mas isso é gerado por uma transformação interior, anterior a essa vivência, essa prática de boas obras. Sim, nós somos justificados pela fé. Pela fé em quem? Pela fé em que Cristo fez por nós, pela fé na obra da cruz. E essa é a justificação. É por causa disso, queridos, não é porque você é bonitinho, porque você fala bonito, porque você fala bem, porque você é legal, porque você parou de mentir, porque você deixou de brigar com seu marido ou brigar com a sua esposa, sei lá o quê. Não é por causa dessas coisas. Mas você é salvo por causa da fé em Cristo Jesus. E depois dessa fé e essa outorgação do Espírito Santo sobre você, sim, aí é uma mudança de vida. E aí fica sem sentido nós continuarmos praticando mais obras que nós praticávamos antes de conhecer a Jesus. E por que é importante isso? Porque não é assim que a igreja está ensinando hoje. E eu usei uma figura, uma brincadeira aqui, na primeira ali, que não dá para enxergar talvez, ou pequeno, diz ali que tinha uma promoção das indulgências na Idade Média. Foi feita uma promoção, compre a indulgência e você ser salvo. O preço era tanto e agora baixou. E aí na segunda diz ali um pastor dizendo, para você ser abençoado, você precisa dar R$1.000, em 6 vezes no cartão você pode fazer, você não tem mais desculpa, dá para fazer em 6 vezes no cartão. E aí se você der esse R$1.000, você vai ser abençoado. Essas práticas existem no nosso meio até hoje, queridos. Infelizmente, essas práticas continuam acontecendo. A bênção é determinada pela tua obra. Não, queridos, a bênção está sobre você porque você está em Cristo. E não pelo que você faz ou deixa de fazer. É óbvio que quanto mais você se aproxima de Cristo, e você pode se aproximar de Cristo por meio da igreja, de maneira correta, e não por causa dos abusos usados por causa da culpa, do medo, da vergonha, da ganância e tudo mais, mas de maneira correta, pode usar por meio da igreja. Claro que quanto mais você se aproxima, mais a sua vida é transformada, mais você aprende, mais você é usado, mais você se torna instrumento para abençoar os outros. E a bênção não fica só com você, você consegue repartir com os outros. Sim, é lógico que você vai crescer. É lógico que você vai dar mais espaço para a ação do Espírito Santo em você. É lógico que os frutos do Espírito vão aparecer mais facilmente em você. É óbvio que isso vai acontecer quando você se aproxima de Deus e usa a igreja para isso. Mas não é isso a causa de todas as coisas. Não se deixe ser enganado.
Não se deixe ser enganado. Você não conquista algo de Deus por méritos. Deus te dá gratuitamente por causa da promessa. E Ele é fiel ao que Ele fala e às suas promessas. Existe uma frase que é atual. Eu gosto desse homem porque ele escreveu alguns anos atrás, alguns séculos atrás. E as suas frases são atuais. Ele diz assim: qualquer igreja que coloca no lugar da justificação pela fé em Cristo outro método de salvação é uma igreja prostituta. E a igreja brasileira é prostituta, na sua grande maioria. E não pode generalizar, né? Infelizmente é. Porque a igreja continua vendendo os seus sabonetes, os seus lenços, as suas vassouras. Até vassoura estão vendendo agora. A sua água benta. Tem gente que bota a água na frente da televisão, não tem o programa lá, né? Cobrando e extorquindo as pessoas, maltratando as pessoas, machucando as pessoas, afastando as pessoas do evangelho, sendo pedra de tropeço. Ai desses, disse Jesus. Melhor seria colocar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar. Porque no dia do juízo não terão desculpas nenhuma. Ah, eu fiz isso em teu nome, eu fiz isso no teu nome, eu fiz isso no teu nome. Jesus vai dizer o quê? Não te conheço. Porque você praticava a iniquidade. Porque o teu coração nunca foi transformado e nunca me pertenceu. Você nunca deixou que o meu coração te pertencesse. Você pertencesse a mim. Você nunca deixou isso. E eu nunca pude te transformar, porque a tua forma de fazer igreja sempre foi motivado por ganância própria. Cuidado. Cuidado. A gente foi chamado para ser a noiva do Senhor e não uma prostituta que se prostitui com as coisas desse mundo. Infelizmente a igreja está enredando isso, né, fazendo isso acontecer no seu meio. E a gente precisa se converter dos nossos maus caminhos. E se você tem alguma dúvida da sua salvação, queridos, repito, espero que o Espírito Santo nessa noite te convença do pecado, da justiça e do juízo. Você sim é pecador. Você é carente da glória de Deus. Você foi destituído da glória de Deus por causa do seu pecado. Mas Jesus é justo. Ele praticou e se fez justiça em nosso lugar. Morreu o nosso pecado. Sim, haverá um juízo. Porém, no dia do juízo, se você está em Cristo, Ele está sentado no banco dos réus no seu lugar. E você é salvo nele. Não tenha dúvidas, porque não é por seu mérito. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que frequentam a igreja e continuam tendo dúvidas da sua salvação é porque ainda confiam nos seus méritos e acham que porque tudo fazem, merecem alguma coisa de Deus. Não, queridos. Lembre-se do publicano, lembre-se do religioso. Um dizia: obrigado, Deus, porque eu não sou como esse publicano. E o outro dizia: perdão, Senhor, porque eu sou pecador, que eu preciso de ti. E Jesus disse: qual dos dois, perguntou aos discípulos, qual dos dois foi justificado? Qual dos dois recebeu a graça de Deus? O que se arrependeu, o que se humilhou e o que disse: eu preciso de ti. Que nós possamos dizer: eu preciso de ti em todos os dias da minha vida. Amém? Vamos colocar de pé. Feche seus olhos. Coloque a sua vida, seu coração diante de Deus. O Espírito do Senhor, ele tem poder para sondar corações. Que você, nessa noite, deixe ele te sondar. Como disse Davi, no Salmo 51,
Deixa Ele sondar o teu coração e ver se há em ti ainda algum caminho mau. Alguma coisa que precisa ser transformada. E eu sei que há, em todos nós existe. Mas também deixa Ele sondar o teu coração ao ponto da sua mente, daquilo que você tem pensado e acreditado acerca do Evangelho. Se você ainda confia nos seus próprios méritos para alcançar, o seu esforço próprio para alcançar alguma coisa diante de Deus. Mas deixa Deus, nessa noite, falar ao teu coração e te convencer do que Jesus fez por ti e que isso tem muito valor no reino de Deus. Muito valor. Aliás, o Evangelho é isso, queridos. O reino de Deus chegou, o rei chegou. E o rei comprou cada um de nós, dando a sua própria vida em resgate de todos nós. Creia nisso. Sim, nós não podemos ser justos, porque nós somos incapazes de praticar todas as boas obras da quais Deus determinou para a gente antes da criação do mundo. Mas Jesus cumpriu todas as boas obras. E, pela sua graça, Ele escolheu morrer no nosso lugar. Creia nisso de todo o teu coração. Vamos cantar essa canção e depois a gente vai orar. Se não na graça de
abençoar. Irei com Ele me encontrar. Me alegrarei na redenção com todos que no céu estão. É Senhor, Salvador. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. Jesus, nós oramos, ó Deus, pela igreja brasileira, que ela se converta dos seus maus caminhos, que ela volte ao Evangelho, que ela volte a confiar na graça, na justiça de Cristo, que ela volte a Cristo, possa ser coberta da sua nudez. Somente Cristo pode fazer isso. Só Ele levou sobre si a nossa culpa, lançou fora todo o medo, e Ele mesmo disse que o amor lança fora todo o medo. E Ele muito nos amou, e por causa do seu amor para conosco foi que Cristo morreu naquela cruz no nosso lugar. Portanto, aqueles que estão em Cristo pela fé, nenhuma condenação há sobre estes. E nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Que a tua igreja creia unicamente em ti, Senhor, e firme a sua fé nessa rocha que é Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Nós não éramos dignos, continuamos indignos, mas o Senhor nos tornou digno pela sua justiça. Nós éramos pecadores e o Senhor nos purificou do nosso pecado, morrendo no nosso lugar, nos perdoando do nosso pecado. Obrigado, Senhor, o justo pelos injustos. Obrigado porque o Senhor prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja o teu santo nome. Que haja esperança no nosso coração, de que naquele dia nós ouviremos da tua boca: bem-vindos, amados do meu Pai.
vocês que lavaram as suas roupas, as suas vestes, no sangue do Cordeiro, e creram nele, pela fé foram justificados. Sejam bem-vindos, porque a promessa do reino é para todos vocês que creram nele. Louvado seja o teu nome. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Só para terminar, no domingo que vem, tanto de manhã quanto de noite, a gente inicia os primeiros passos. Se você já está fazendo parte aqui da igreja, já vem aqui na igreja há algum tempo, ou nos visita, você é nosso convidado. É só pegar um folder ali fora tem um folder, pega o pessoal da cooperação e se inscreve lá. Venha conhecer a nossa igreja, o que a gente crê, o Jesus que a gente quer ensinar você a seguir. Né? Então tudo isso a gente vai falar nos primeiros passos. São 4 domingos, e para que você conheça a gente e a gente possa conhecer você. E se você desejar de todo o coração ficar com a gente aqui, se tornar membro, a gente já faz esse convite através dos primeiros passos. Esse é o recado. Vá em paz, que Deus te abençoe, que o Senhor possa manifestar cada vez mais a sua graça e a sua paz em você. Que Ele vire o seu rosto para você e lhe conceda graça, paz e reconciliação em todo o tempo. E que Ele te dê uma semana tremendamente abençoada em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vá em paz, não esquece de dar um abraço no seu irmão e tenha uma ótima semana nele.